Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Justina de Pádua. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória de Nossa Senhora do Rosário, no dia em que, pela recitação do Rosário ou Coroa Mariana, se invoca o auxílio da Santa Mãe de Deus, meditando os mistérios de Cristo, tendo por guia aquela que esteve associada de modo singular à encarnação, paixão e ressurreição do Filho de Deus. Em Capua, na Campânia, região da Itália, São Marcelo, mártir. Data da morte no ano terceiro. Em Pádua, na Venécia, hoje no Vêneto, região da Itália, Santa Justina, virgem e mártir. Data da morte no século terceiro. Em Betsaloi, na Augusta Eufratésia, hoje na Síria, os santos Sérgio e Baco, mártires. Data da morte no século terceiro. Em Roma, São Marcos, Papa, que fundou o título em Palacines, atual Igreja de São Marcos, e mandou construir uma basílica no cemitério de Balbina, junto à Via Ardiartina, onde foi sepultado. Data da morte no ano 336. Em Bourges, na Aquitânia, hoje na França, Santo Augusto, presbítero e abade, que tinha as mãos e os pés anquilosados de modo que só se apoiava sobre os joelhos e os cotovelos, curado por intercessão de São Martinho, constituiu uma comunidade de monges e dedicou-se ininterruptamente à oração. Data da morte no ano 560. Em Saintes, também na Aquitânia, São Paládio, bispo, que erigiu uma basílica sobre o túmulo de Santo Eutrópio e fomentou na sua cidade episcopal o culto dos santos. Data da morte no ano 596. No mosteiro de Belafuente, hoje Valparaíso, em Castela e Leão, região da Espanha, o beato Martinho Cide, abade, que fundou este cenóbio e o agregou à ordem cisterciense. Data da morte no ano 1152. Em Arima, no Japão, os beatos mártires Adrião Takahashi Mondo e sua esposa Joana Takahashi, Leon Hayashida Tsukiyamon, sua esposa Marta Hayashida e seus filhos Madalena Hayashida e Diogo Hayashida, Leon Takedomi Aemon e seu filho Paulo Takedomi Aemon.
Data da morte no ano 1613. Ao largo de Rochefort, na França, o beato João Hunnot, presbítero e mártir, que, por causa da sua condição de sacerdote, na Revolução Francesa foi encerrado num barco-prisão, onde consumou o testemunho da sua fidelidade a Deus. Data da morte no ano 1794. Em Pisa, na Itália, o beato José Toniolo, pai de família e cooperador salesiano. Data da morte no ano 1918. Em Benaguacil, localidade da província de Valência, na Espanha, o beato José Lozá Balaguer, religioso dos terciários capuchinhos de Nossa Senhora das Dores e mártir, que sofreu o martírio na perseguição contra a fé. Data da morte no ano 1936. Em Sazelo, perto de Savona, cidade da Itália, a beata Clara Badano, Clara Luz, jovem do movimento dos focolares. Data da morte no ano 1990. Vida de Santa Justina de Pádua. São Venâncio Fortunato, bispo de Poitiers, em princípios do século VII, considera a Santa Justina como uma das virgens mais ilustres, cuja santidade e triunfo foram consagrados pela Igreja, e afirma que seu nome torna Pádua tão famosa como o de Santa Eufêmia Calcedonia e o de Santa Eulália Mérida. O mesmo autor, no poema que dedicou à vida de São Martinho, exorta os peregrinos que vão a Pádua a beijar o sepulcro da bem-aventurada Justina. O culto a Santa Justina é atestado em Rimini em uma inscrição do século XVII, e em Como, o bispo Agripino lhe dedicou um oratório em 617, como recorda a inscrição dedicatória. Segundo as fontes literárias conservadas em numerosos códices a partir do século XII, espalhadas em muitas bibliotecas italianas, Justina pertencia a uma distinta família de Pádua durante a perseguição de Diocleciano. Diz a tradição que ela era muito bonita e um nobre romano queria casar-se com ela, mas foi recusado por ser pagão e o procônsul mandou que a martirizassem para que renunciasse à sua fé. Presa por causa de sua fé, Justina foi conduzida ao tribunal de Maximiano, não conseguindo as ameaças fazê-la apostatar de sua fé. O juiz condenou-a à pena capital. Depois de ser martirizada sem sucesso, amarram Santa Justina a um poste no pátio do anfiteatro de Pádua e derramaram nela uma espécie de resina e atearam fogo, mas ela continuou a cantar louvores a Jesus. Soltaram então 2 tigres famintos, entretanto os mesmos deitaram a seus pés. O procônsul enfurecido, ordenou que fosse decapitada. Era o dia 7 de outubro de 304. Seu corpo foi sepultado próximo do Teatro Romano. A basílica construída por Opilião sobre o túmulo de Justina se conservou até 1117, quando um terremoto a destruiu completamente. Os monges beneditinos, que já oficiavam na igreja desde o final do século VIII, reconstruíram-na, embora menos esplêndida do que a primeira. Mas a Congregação Beneditina de Santa Justina, fundada na igreja de Santa Ludovica Barbo em 1418, tendo se propagado rapidamente, os monges construíram um templo mais digno em honra da mártir. Iniciado em 1521, foi completado em 1587. O corpo de Santa Justina foi colocado sob o altar-mor da igreja em um relicário duplo de jumbo e madeira, coberto por um véu de ouro. A difusão da Congregação Beneditina de Santa Justina, que elegeu a mártir como sua patrona especial, junto com São Bento, contribuiu para propagar o seu culto na Itália e na Europa. Após a vitória de Lepanto, Veneza elegeu como patrona especial de todos os seus domínios. Atualmente, após um período de esquecimento causado especialmente pela supressão do mosteiro em 1810, e pelo subsequente fechamento da igreja pelas leis napoleônicas, o culto de Santa Justina lentamente recobra novo vigor favorecido pela reabertura do mosteiro ocorrida em 1919. Santa Justina de Pádua, rogai por nós.